Quando o disco gira, uma agulha se move por microranhuras impressas na superfície do vinil. E ela lê. A experiência da música analógica é especialmente mágica. Há, sim, uma ciência por trás do ato de colocar um LP para girar. E não é tão difícil entendê-la, fica aqui comigo no vídeo que eu te explico. Quando o disco gira, uma agulha se move por microranhuras impressas na superfície do vinil. E ela lê as informações ali contidas. Esta leitura gera um sinal elétrico que é transferido para um amplificador, ou pré-amplificador, que pode estar dentro de uma vitrola ou de um receiver de toca-disco. Dali, o sinal é conduzido aos alto-falantes do sistema de som, onde o misticismo acontece, a reprodução da sua música favorita. Para compreender realmente como a centenária tecnologia dos discos funciona, é preciso entender o que são ondas sonoras e como elas se comportam. Ondas sonoras são manifestações mecânicas que resultam de vibrações de partículas através de um meio. No caso dos sons que escutamos no dia a dia, esse meio é o ar. Quando essas partículas atingem nossos tímpanos e os fazem vibrar em determinadas frequências, nossos ouvidos as identificam como som. Ok, mas como os discos funcionam? Discos funcionam porque possuem sulcos. Nada mais do que ondas sonoras impressas em uma superfície plana. Imagine a impressão digital de uma música registrada em um vinil. É isso. São essas ranhuras codificadas que se transformam em música ou som qualquer impresso. Produzida com material ultraresistente, como diamante ou safira, a extremidade da agulha é conectada a uma barrinha de metal, cantilever, acoplada a uma cápsula, que funciona como o cérebro do toca-discos. É a cápsula que transforma a energia física em sinal elétrico, por meio de um sistema interno de ímãs ou bobinas, a depender do modelo. Durante a execução de um disco de vinil, a agulha se move milimetricamente entre as paredes dos sulcos em saltos microscópicos transmitidos para a cápsula. À medida que o cantilever pressiona a ponta da agulha cada vez que ela se move, um campo eletromagnético é criado a partir dessa vibração, e o sinal é enviado desde o braço do toca-disco até o amplificador. Ainda está confuso? Vamos a um passo a passo. O toca-disco faz o LP, ou EP, compacto ou qualquer outro formato analógico de disco, girar. A agulha se move ao longo das ranhuras em microsaltos seguindo a impressão digital do disco. O cantilever captura essas vibrações e as envia para a cápsula. A cápsula, com seu sistema transdutor, converte a energia mecânica em elétrica. Essa energia é então transferida para um amplificador como impulsos elétricos, que são traduzidos em ondas sonoras. O amplificador envia o sinal de som para os alto-falantes, com seus diafragmas que se movem para frente e para trás no mesmo padrão transmitido pela agulha. E é assim que as partículas, vibrantes, de ar chegam aos nossos ouvidos como música. Duas curiosidades. Cole sua orelha na cápsula e faça o teste. Você pode ouvir a música em um toca-disco, em volume muito baixo, mesmo com alto-falantes e amplificador desligados. Isso ocorre porque a agulha oscila no mesmo padrão de um alto-falante e funciona como se fosse um em miniatura, vazando parte do som. Os sulcos são esculpidos no formato de V. E, em discos estéreos, cada parede traz informações de um dos canais, direito e esquerdo. Ou seja, cada onda sonora é impressa de um lado diferente. Mas como os sulcos são feitos? Resumidamente, um engenheiro de masterização faz o caminho inverso ao do toca-disco. Usando um torno programado para codificar as ondas de som na forma de relevos, ele desenha as ranhuras em um disco de alumínio virgem enquanto a música é reproduzida em tempo real. O disco precisa ser galvanizado, banhado com prata, níquel e revestido com laca, formando uma camada metálica que é separada do original. Ela é chamada de matriz, o molde negativo, que servirá de base para produzir discos em escala industrial. Esse molde é encaixado em máquinas que aplicam uma força de 100 toneladas sobre o PVC derretido, carimbando os sulcos no vinil que você tem em casa. E é por isso que dizemos que os LPS são prensados, porque isso realmente acontece. Apesar de todo o processo semi-artesanal e demorado, a parte final de prensagem é rápida. Leva menos de 30 segundos. Gostou do vídeo? Então fica ligado no Fatos e Curiosidades e fique sabendo de muita curiosidades. Obrigado por assistir e deixa um like pra gente. Fui.